Agora, para você, em Fatologia, página 1, final da terceira linha. A volta à segunda adolescência. Como prevenir que os idosos caiam nessas ciladas armadas pela SOCIM? Olha, a volta à segunda adolescência é um comportamento que a gente está vendo, né? É só olhar na mídia. O idoso fazendo tatuagem, colocando piercing, fazendo esporte radical, entrando para a gangue de motoqueiro, né? Mas isso vem muito no bojo do fato de que quem hoje está entrando na terceira idade é a geração chamada Baby Boomer, né? Aquela geração que nasceu entre 43 e 60, e que naquela época nasceu muita gente, então foi uma quantidade de gente, por exemplo, que chegou à adolescência ao mesmo tempo. Antes dos Baby Boomers nem existia adolescência como tal, porque a repressão da educação da época não dava abertura para os arroubos adolescentes, né? Então, eles foram os primeiros adolescentes, foram os jovens da década de 60, é a minha geração, né? Eu fui saí da adolescência, passei para a juventude na década de 60, fui feminista, Então, essa geração, ela foi muito combativa, ela mudou aquela educação repressiva, aqueles costumes que já não davam mais para continuar. Foi ela que começou com a pílula anticoncepcional. E hoje eles estão envelhecendo e chegando à terceira idade. E também estão revolucionando o mundo agora com o Viagra, né? Eles dizem, então, que da pílula ao Viagra. E eles estão chegando, essa geração está chegando assim, com muita saúde, muita disposição, muito dinheiro, não é? E muita vontade de festear, né? E eles é que estão vivendo uma segunda adolescência, né? O que fazer contra isso? Porque, por que eu escrevi esse verbete? Porque a minha ideia era falar de coisas positivas da longevidade, mas quando eu encontrava o público, sempre vinha, mas eu aproveito muito bem a vida, porque eu agora faço escalada, não sei aonde, né? Eu agora tenho os bailes, aquelas coisas. Eu digo, enquanto a gente não discutir esse tipo de comportamento como sendo antievolutivo, não vai dar para trazer coisas evolutivas, como querer o auto-revezamento. Estudar a segunda dessoma. Estudar a segunda, quando as pessoas ainda estão defendendo isso, né? Então, eu achei melhor. E outra coisa, eu vi o verbete do Sandro chamado Precocidade Desperdiçada. Quando eu olhei aquele verbete, digo, pois olha, assim como se desperdiça a precocidade, se desperdiça um outro bem, que é a longevidade também. Talvez eu devesse falar primeiro na prevenção dessas coisas, para depois conseguir chegar com uma Verpom, com alguma coisa que é mais evoluída, né? Agora, eu ainda não sei o que fazer com esses segundos. Surgida a inserção na fatologia, no aumento dos casos de AIDS na terceira e quarta idades, decorrente do surgimento do Viagra e medicações semelhantes, estimulando contatos sexuais de risco. Quem está falando é o doutor Eduardo Doria. Olha, professor, eu não botei isso aqui porque eu achei que ia ficar pesado demais, mas eu notei isso. Os idosos estão ficando, inclusive, promíscuos. Até porque eles dizem assim, na minha época era tudo proibido, agora liberou geral. Então eu vou fazer hoje o que eu não fazia naquela época. A permissividade excessiva. Aí eu achei, não vou botar isso no verbete, aí já fica demais, né? Mas ele trouxe. Agora aqui, no verbete do BAC, página 17, em argumentação, poderia ampliar o item extrapolacionismo? Aqui eu falo o seguinte: o alcance cosmovisiológico dos extrapolacionismos parapsíquicos assistidos. O problema é o seguinte: a pessoa tem que observar, quando ela começa a desenvolver as energias e o parapsiquismo, as parapercepções, que vem alguns fenômenos, por exemplo, que transcendem a capacidade dela até de entender. Quando ela chega nesse nível, ela precisa de ver que ela está sendo assistida e ela deve começar a pesquisar com mais profundidade as ocorrências, as vivências, as sensações, tudo aquilo que ela passa, para ela poder entender mais o problema da paraperceptibilidade.
Então, esse extrapolacionismo, eles são assistenciais, muito sérios, e não deve ser desprezado.